Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Repórter Fraternidade. Repórter Fraternidade. Queridos ouvintes da Rádio Web Fraternidade, eu sou Janete de Andrade e estamos aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, na 62ª Semana Espírita, comemorando os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, com o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O nosso convidado é o Jorge Elahá, que ingressou na Mocidade Espírita em Belém no ano de 1980, vinculando-se à atividade de evangelização infanto-juvenil. Desde 1987, colabora no Movimento Espírita de Rondônia como secretário da Federação Espírita Estadual. Engenheiro eletrônico, de formação atual nas áreas de planejamento e gestão pública. Senhor Jorge, fala para a gente que estados conscienciais seriam estes, que é o tema da sua palestra. Na verdade, entende a doutrina espírita que os estados de consciência são muito mais do que aqueles apresentados pela teologia clássica, que colocavam que os estados de consciência fossem apenas o céu e o inferno assim posto, e depois tratado pelo próprio catolicismo a partir da interpretação do livro de Macabeus, como existindo mais uma instância chamada de purgatório. Na visão da doutrina espírita, os estados de consciência são vários, inumeráveis, porque dependem do grau de compreensão do homem sobre o bem e o mal, e ao mesmo tempo não se circunscrevem a um local específico, e por serem estados de consciência, não são regiões do mundo espiritual onde os espíritos se encontram segregados. São, no fundo, o padrão mental que os espíritos se encontram, o que faz com que, por consequência, algumas entidades se agrupem por afinidade, gerando alguns nichos em que as almas assemelhadas se encontram, mas não necessariamente que nós tenhamos uma região específica consagrada pelo Criador para ser o céu ou para ser o inferno. Na ótica da doutrina espírita, os graus desse processo evolutivo seriam infinitos e, à medida que nós vamos caminhando na evolução, nós migraríamos entre vários desses a caminho da perfeição. Perfeito. No seu seminário, temos como tema exemplo de situações espirituais após a morte. A minha pergunta é, mesmo diante do conhecimento espiritual que os espíritas têm, por que ainda a maioria de nós não estamos preparados para o retorno à pátria espiritual? Em O Livro dos Espíritos, na questão 982, Allan Kardec pergunta aos espíritos se basta a crença na manifestação dos espíritos para garantir uma boa sorte dos espíritos na vida futura. A resposta dos espíritos diz que, se assim o fosse, estariam condenados todos aqueles que não creem na manifestação espiritual, o que seria um absurdo, e apontam qual é o instrumento que faculta o bom ingresso na vida espiritual. E essa condição é a prática do bem. Observemos aí que a doutrina espírita, portanto, não se apresenta como a solução para os dramas da questão da vida espiritual, mas mostra que a prática do bem, a prática daquilo que está apresentado como sendo o bem, seria a condição ideal para que o homem estivesse numa condição satisfatória após a morte. Com relação à questão do que seja o bem, existem algumas definições que a gente pode buscar. Joana de Ângeles diz que o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Uma outra forma que nós poderíamos imaginar do que seja o bem é observarmos Jesus no nosso lugar. O que faria ele? Isso seria o bem. Uma outra seria revisarmos as nossas vidas todos os dias, como propõe a questão 919A de O Livro dos Espíritos, para verificar se alguém tem algo para criticar em nós, se nós temos algo que fizemos que possa ter magoado ou ferido alguém.
Na mesma questão, Santo Agostinho também apresenta que uma outra forma seria nós tentarmos observar outras pessoas no nosso lugar fazendo aquilo que nós fizemos, se nós reprovaríamos ou não. E uma última forma seria nós generalizarmos o nosso comportamento. Se todos fizessem aquilo que eu estou fazendo, seria bom ou não? Se um comportamento generalizado propõe uma vida mais harmônica, uma sociedade melhor e uma preservação da vida, então isso é bom. Se o meu comportamento generalizado conspira contra isso, então é porque não é a melhor solução. Mas essa é a posição da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, no capítulo 1º da segunda parte, chamada O Passamento, apresenta 4 condições para a boa sorte dos homens na vida futura. E entre esses 4 fatores que facilitam o processo de transição, 2 são de fraca influência, que é o gênero da morte e a idade. Um outro de média influência é o conhecimento espiritual, que de certa maneira já ajuda, mas ele diz que soberanamente o fator que mais influencia para a boa sorte na vida futura é essencialmente a prática do bem, a busca do amor. Que encontramos em todas as religiões, né? Sim, que não depende da doutrina espírita para que nós a encontremos. Então, por que os espíritas podem não estar bem do lado de lá? Porque não é o conhecimento espírita que vai garantir isso, mas é a prática do bem. E podemos encontrar pessoas, até mesmo sem o conhecimento espírita, numa condição espiritual satisfatória, enquanto o nosso conhecimento pode estar servindo apenas para o deleite dos nossos cérebros. Um agnóstico, então, poderia estar na situação melhor do que um espírita? Poderia estar se o seu código moral for um código moral razoável. Porque eu posso também ter um agnóstico frio, indiferente, egoísta, prepotente. Então, nem ser agnóstico, nem não ser agnóstico, nem ser espírita, não ser espírita. Ser bom. Não sejamos bons porque somos espíritas. Sejamos espíritas porque somos bons. Justo. Saindo um pouco agora dos temas da Semana Espírita, gostaríamos de saber se você percebe dentro do movimento espírita brasileiro diferenças no trabalho entre um estado e outro, e especificamente entre Rondônia e a Bahia. Existe alguma diferença? E se existe, por que existe? Não acha que deveríamos ter um trabalho mais unificado dentro da federação? O movimento espírita baiano, ele inicia lá atrás, em 1869, com as primeiras publicações de Olímpio Teles de Menezes, fazendo as primeiras traduções das obras espíritas do francês para o português. E desde lá o movimento espírita baiano vem se estruturando, vem compondo a sua estrutura de funcionamento, e por sermos um movimento jovem, um movimento novo, que tem apenas 150 anos, nós temos ainda algumas ideias que ainda estão se consolidando. Então é razoável que nós tenhamos da Bahia, por termos um tempo maior, algumas experiências que são fruto do processo de implantação até mesmo do próprio movimento espírita em terras brasileiras. Em Rondônia, especificamente, por ser um estado mais jovem, com cidades muito jovens, faz com que o movimento espírita ele tenha sido bem recente. E aqueles que hoje conduzem o movimento espírita em Rondônia, muitos deles vieram de outros estados e lá chegaram para fazer o movimento espírita acontecer naquele lugar. Isso fez com que o movimento de lá tivesse algumas características bastante interessantes. Nós temos, por exemplo, no nosso estado, um fator curioso: todas as casas espíritas possuem estudo sistematizado. Mas por quê? Porque foi um processo natural de desenvolvimento. As casas são criadas com a palestra e, consequentemente, o estudo sistematizado. Nós temos uma facilidade de acesso muito grande entre as cidades e a capital do estado, então isso facilita o intercâmbio, a troca de experiências, a programação de palestras pelo interior. Então faz com que nós tenhamos um processo permanente de contato entre a federativa e as casas que se localizam nas outras localidades. Nosso movimento é um movimento bem pequeno, nós temos 18 cidades com movimento espírita instituído, e dessas cidades existem apenas 37 centros, então é um estado inteiro com apenas 37 unidades. É pequeno o movimento, mas ao mesmo tempo é um movimento que ele cresce sem desvios, ele cresce sem rachaduras e cresce muito próximo do processo de estudo que se espera que o movimento possua.
Como contrapartida, somos um movimento muito frágil no sentido de recursos econômicos, somos um movimento espírita que tem dificuldades para manter suas obras assistenciais, até mesmo suas atividades de cunho de divulgação também tem muita dificuldade para acontecer exatamente pela falta de recurso financeiro. Mas, em termos de unidade do movimento espírita, é preciso que se considere que o movimento é muito jovem. E hoje a gente trabalha com um nível de entrosamento e de articulação do movimento espírita nacional que pode se considerar como sendo razoável, até porque temos hoje uma série de ferramentas que nos ajudam nesse processo de integração e de articulação do movimento nacional. Imaginemos as dificuldades que o movimento cristão tinha à época de manter a unidade dos seus princípios. Hoje nós temos muito mais facilidade. E isso é muito positivo na medida em que a gente consegue observar que, apesar das distâncias, a identidade da unidade de princípios é a mesma. E isso é bom, porque o trabalho de unificação não significa uniformização do movimento. Engessar o trabalho. Né? Mas uniformizar é uma coisa, unificar é outra. O que temos que procurar é a unificação. Uniformizar não é vantajoso, até porque cada um é uma pessoa diferente da outra, não é? Mas a unificação, sim, ou seja, nós temos os mesmos ideais, os mesmos princípios doutrinários e os mesmos objetivos de vida. O senhor consegue perceber, dentro do movimento espírita, algo mais que poderíamos fazer e ainda não fazemos? Ou, no seu entender, estamos indo muito bem? Acredito que estamos indo muito bem, no sentido de que nós conseguimos manter a unidade de princípios, a relação entre as diversas casas e o próprio crescimento do movimento espírita é um indicativo de que a doutrina vem se comportando de maneira muito razoável. Se nós pegarmos as 2 últimas leituras do censo do IBGE, nós temos em 10 anos um crescimento de 56% do movimento espírita. É um crescimento bastante grande, considerando um intervalo de tempo de apenas 10 anos. É lógico que o percentual de espíritas no Brasil ainda é pequeno, mas a taxa de crescimento que vem acontecendo é uma taxa que demonstra a percepção de que nós estamos efetivamente avançando. Uma outra característica que o nosso movimento tem é a predominância de pessoas com uma idade mais alta. Nós não somos um movimento historicamente com um maior percentual de pessoas mais jovens. O movimento espírita ele tem uma grande quantidade de pessoas acima dos 30 anos, conforme a gente pode observar pelo censo do IBGE. Mas quando se fala do que pode ser avançado, nós podemos mudar muito. Mudar em que sentido? Mudar no fato de que o movimento espírita ele tenta refletir a doutrina espírita no contexto social onde ele está inserido. E quando o movimento espírita brasileiro, na primeira metade do século XX, começou a se implantar no Brasil, havia uma série de carências sociais. Nós tínhamos um país com muitas desigualdades, tínhamos muitos problemas de carência mesmo social, e o movimento espírita se debruçou sobre a ideia de nós criarmos hospitais, escolas, orfanatos, asilos, e todo um conjunto que nos tornou reconhecidos nacionalmente pelo trabalho assistencial feito. Hoje, com o progresso que a gente vem observando na estruturação da sociedade, as pessoas que ontem estavam à margem e sem a condição de inclusão, hoje já recebem um salário mínimo como forma de sua sobrevivência. Então, as pessoas que são cegas, as outras que estão com doenças mentais, hoje elas são aposentáveis pelo governo federal e recebem um salário mínimo. Quer dizer, a condição de miséria extrema que existia à época que o movimento iniciou esses trabalhos, hoje ela é bem diferente. Então, penso que seja a hora de nós repensarmos esse processo nosso da colocação do movimento espírita diante disso, não que a gente vá abandonar as tarefas assistenciais, mas para que a gente desdobre o pensamento do fora da caridade, não há salvação, não unicamente para o prato de sopa, mas para os processos depressivos, para as dores que atravessam a nossa humanidade. E particularmente hoje vejo que o maior problema social que o Brasil enfrenta não é mais a miséria e a pobreza. Acho que o primeiro problema social que nós temos hoje é a droga. E o movimento espírita, que faz um trabalho excepcional de assistência social, não tem hoje um trabalho específico voltado para a questão das drogas em termos institucionais, nacional, forte. Nós temos iniciativas isoladas.
Talvez seja o momento do movimento espírita se repensar e encontrar alternativas de oferecer uma contribuição efetiva nesse processo que hoje é a nossa maior chaga social, porque dela decorre o crime, a desagregação familiar, a desestruturação do indivíduo e todo um processo de corrosão da nossa sociedade atual. Assim, hoje, observando o plano de trabalho apresentado pela Federação Espírita Brasileira para os anos 2013 e 2017, nós observamos lá que a última diretriz desse trabalho é o trabalho de cidadania. O plano de trabalho tem uma diretriz focada especificamente no trabalho de cidadania, que não é a questão da caridade, mas é nós nos envolvermos nas atividades de resgate da questão social, no envolvimento nosso pela transformação da sociedade, num alinhamento claro com aquilo que propõe Kardec na Revista Espírita, quando fala que a doutrina espírita, ou melhor dizendo, o movimento espírita atravessaria 6 fases. Uma primeira fase de curiosidade, que já passou, uma segunda filosófica, que era quando ela fosse estruturada, que já passou, uma terceira fase chamada das lutas, que seria o período no qual nós iríamos enfrentar os detratores, que já passou, depois um período religioso, em que nós entenderíamos a doutrina espírita como religião, que presumivelmente é esse que estamos passando, um quinto período chamado intermediário, quando o movimento espírita repensaria a sua função social, rediscutiria o que ele tem para fazer e passaria a debater a questão de que ele é mais do que simplesmente um objeto de culto, para que nós pudéssemos atingir a última fase, que Kardec chama de a fase da renovação social, na qual nós estaríamos inseridos num processo de transformação efetiva da sociedade, com a colaboração naquilo que nós acreditamos como verdade, facilitando com que a sociedade possa ser diferente, não com um trabalho assistencial final, mas com uma discussão do processo da sociedade como um todo. Acho que aí está o nosso grande foco. E com relação ao Fora da Caridade na Salvação, todos os trabalhos que são desenvolvidos hoje de socorro e assistência são todos muito louváveis, são muito interessantes e devem continuar. O risco é nós acharmos que, por fazermos a chamada caridade institucionalizada, nós estamos justificados diante da lei, porque a obra kardeciana em nenhum momento fala de caridade institucionalizada. Todas as expressões que tem lá é do indivíduo. Então a pergunta que temos que fazer é, ok, a Casa Espírita está fazendo isso e você está colaborando nisso, mas o que é que você individualmente está fazendo em termos de estender socorro? Você, não a instituição na qual você faz parte. Você, com a sua família, com a moça que trabalha na sua casa, com as pessoas que trabalham no seu ambiente profissional, com a sociedade que está lá fora. Você, não a instituição. Porque esse é que é o grande instrumento de medida. O que é que eu realmente, de fato, estou fazendo pelo bem da sociedade em que eu vivo. Diante de um cenário mundial tão conturbado no momento, tendo Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ter nos afirmados que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, como o senhor acha que o Brasil poderia contribuir espiritualmente com o mundo na construção de dias melhores? Bom, é importante considerar que todas as vezes que um espírito retorna à Terra, ele passa por um período que é o seu planejamento espiritual, no qual são desenhados para ele tudo aquilo que ele pode fazer, diante das suas potencialidades espirituais. Quando se faz o planejamento de um espírito, não se planeja o seu destino, se planeja o seu melhor destino, o seu melhor futuro, o que ele pode fazer de melhor, o que ele pode cumprir ou não. Da mesma forma que acontece com os indivíduos, acontece com as cidades, com os estados e com os países. O planejamento espiritual do Brasil é que ele se converta no coração do mundo e na pátria do Evangelho. O mundo espiritual vai se mobilizar, como se mobiliza incessantemente, para garantir as condições para que isso aconteça. Nós temos aqui alguns instrumentos excepcionais que podem garantir para nós a condição de darmos o exemplo de tolerância religiosa, de tolerância racial. O que está acontecendo na Europa agora também, né? Quando você compara o modelo, por exemplo, quando você fala de jesuíta na Europa, jesuíta está relacionado com Inquisição, com opressão, com autoritarismo.
porque os jesuítas eram os da Companhia de Jesus, trabalhavam na Contra-Reforma, esmagando o crescimento do protestantismo. Os jesuítas vieram para o Brasil, no processo de colonização do Brasil, eles vieram para cá. Mas o perfil dos jesuítas que vieram para cá eram diferentes. Eles saíram a favor dos índios, criaram escolas, não tinham o perfil do jesuíta europeu alinhado com a Inquisição. Sim. Nós tínhamos aqui um tipo de jesuíta diferente, que mais fez com que catequizador, e que procurou uma relação mais horizontal com os seus catequizados. Tanto que em 1750, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil porque eles não estavam alinhados com os interesses da coroa, que era de manter a autoridade sobre o chamado povo escravo que eles tinham, que eram os índios, e os jesuítas saíram a favor deles. Quer dizer, a nação ela se formou dentro de um caldo de cultura de integração. E isso foi muito interessante. Hoje nós temos uma relação muito estreita entre vários povos de etnias diferentes e de religiões diferentes. Nós temos no Brasil árabes e judeus convivendo juntos, amigos, partilhando experiências juntos. Uma coisa que em outros lugares do mundo é difícil de se imaginar pela dificuldade de compreensão do que seja a vida do lado de lá. Mas o Brasil tem essas condições. Agora, esse é o planejamento. E o mundo espiritual se mobiliza para facilitar isso. Agora, se ele vai cumprir essa missão, vai depender de nós, daquilo que nós fizermos nos dias que nós temos para podermos auxiliar esse processo. Então, o que a gente poderia, ou o que o Brasil poderia fazer? Hoje, a grande tônica do mundo é a questão da intolerância. Kardec, quando esteve conosco, deixou 3 palavras para o movimento espírita. A primeira delas é a palavra que diz respeito àquilo que devemos buscar dentro do nosso grupo espírita, no nosso grupo mais íntimo, das pessoas que trabalham conosco, que ele disse, primeiro, trabalho, ou seja, é trabalhar. Essa é a primeira regra. No meu grupo de trabalho, não ficar reclamando dos outros, não ficar criticando. Trabalha. Dentro do movimento espírita, mas fora do meu grupo, para os outros grupos espíritas fora do meu. Qual a regra? Trabalho. A segunda, solidariedade. Então, é ser solidário com os outros grupos. Eu de uma casa espírita, solidário com outra casa espírita. Eu de uma cidade, solidário com de outra cidade. Eu de um estado, solidário com de outro estado. E eu de um país, solidário com o movimento espírita de outro país. E para aqueles que estão fora dos arraiais espíritas, que estão do lado de fora, a terceira palavra, tolerância. Kardec deixou essas 3 palavras, trabalho, solidariedade e tolerância. Daí, a regra para aqueles que não comungam das nossas ideias, que pensam diferente de nós, que têm diferenças em termos ideológicas, tolerância. Essa é a grande lição que a doutrina, que o Brasil pode deixar para o mundo. A lição da tolerância, que nós não precisamos obrigatoriamente sermos os mais ricos do mundo para que sejamos felizes. Se nós descobrirmos que a felicidade se encontra em coisas simples, nós poderemos ser, sim, a pátria do Evangelho por ensinarmos que não precisamos ser a nação mais poderosa ou mais rica para sermos a melhor, mas aquela onde existe mais fraternidade, mais amor entre seus irmãos. Isso não será o plano espiritual que vai fazer sozinho. Eles vão ajudar, mas serão os brasileiros, os encarnados, os que estão do lado de cá, que irão efetivamente juntar essas pedras e construir o edifício que poderá fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito bom. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Gostaria de deixar uma mensagem... Apesar que essa resposta sua já foi uma grande mensagem, né? Mas, por favor, contribua conosco com mais uma. Tá certo. Eu gostaria de deixar uma mensagem específica para as mães. Especificamente para as mães que perderam seus filhos. E quando eu falo de perder seus filhos, não falo somente aquelas que perderam seus filhos para a morte, mas para aquelas que perderam seus filhos para o mundo das drogas, da loucura, que não sabem por onde eles se encontram. Diz-nos a doutrina espírita que nós
não falhamos quando os nossos filhos se dispersam ou transgridem. Porque a transgressão dos filhos, a opção do caminho deles é uma opção que depende deles, do livre-arbítrio deles. Os pais cometem erros não quando seus filhos erram, mas quando eles decidem desistir de seus filhos. O nosso papel é não desistir. Então a minha mensagem é para as mães, que não desistam de seus filhos. Desistir não é dizer sim a tudo que eles querem, mas é não deixar de amá-los e não deixar de atendê-los quando eles assim precisarem. Porque pode ser que eles tenham saído de casa dizendo que nunca mais voltariam, mas pode ser que um dia retornem. E quando voltarem, precisamos cumprir o nosso papel. E o cumprimento do nosso papel é nós exercermos a função para a qual fomos convocados, cuidar deles. Então, cuidar dos nossos filhos que nós perdemos para as drogas e para a loucura da vida é a tarefa essencial que nós temos para fazer. E para aquelas outras que perderam seus filhos para os braços da morte, lembrar que a morte não existe. Por mais amarga que possa ser a experiência, por mais doloroso que possa ser, abrir a porta do quarto e ver que ela está em silêncio, ver que as roupas dele ainda estão colocadas dentro do guarda-roupa e que existem lembranças dele por todos os espaços da casa. É muito importante sabermos que a morte não existe e que esses companheiros que partiram da vida antes de nós permanecem vivos, vinculados a nós pelo pensamento. Sempre que nós nos desesperamos, eles se desequilibram também. Chorar é legítimo, desesperar-se dificulta o equilíbrio deles. Tentar, de alguma forma, buscar uma forma de entender o que aconteceu é legítimo, mas blasfemar contra aquilo que aconteceu vai nos destruir por dentro. Então, sentir saudade será sempre correto. A lágrima da tristeza e da saudade é uma lágrima justa, mas a lágrima da revolta e do desespero não vai fazer bem para nós nem para eles. Por isso, fala-nos o Espiritismo que, apesar da dor que isso signifique, nós precisamos ter condições de nos mantermos firmes na hora mais difícil, procurando os amigos, chorando quando for necessário e procurando o esclarecimento que possa nos ajudar a entender o que de fato somos, para que a gente possa compreender por fim que, por mais dolorosa que seja a ausência, um dia nós iremos nos encontrar. Há uma frase de Emmanuel que é muito significativa, na qual ele diz que, para as mães, a única coisa mais forte do que a perda de um filho é a certeza de que ele continua vivo. Que nós nos apoiemos nessa certeza e saibamos que eles não estão distante de nós. Nos apoiam, nos confortam em nossos momentos de dor e que se alegram com as nossas alegrias, choram com as nossas tristezas. Que nós nos mantenhamos firmes pelos outros filhos e pelas outras responsabilidades que temos, porque Deus, que sempre reserva para nós o que tem de melhor, há de dar num futuro um momento muito venturoso de alegria no reencontro de todos nós, porque a morte não existe e a vida continuará para sempre. Nosso muito obrigada pelos seus esclarecimentos tão edificantes e que Jesus nos ampare e abençoe a todos nós. Muita paz. Repórter Fraternidade.